Alô, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, ó, com 30 minutos e um café. Qual é a ideia? Bater um papo com alguém interessante. Todas as pessoas são interessantes, né? Mas hoje a gente está com uma pessoa mais interessante aqui ainda. Muito obrigada. E hoje nós temos aqui 30 minutos e um café com as fuxiqueiras do São Bento. Depois eu vou fazer até uma pergunta, por que esses nomes, né? Como é que esses nomes surgem? E esse podcast, essa conversa, faz parte do projeto do Ponto de Cultura Casa do Administrador, patrocinada, né, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e realizada aqui por mim, Alexandre Marques, e com toda a produção aqui do Urbanos Labs, do comando do Vitor, que está ali atrás, né? Então hoje a gente está aqui com uma pessoa interessantíssima que na conversa de bastidores já apareceu lá assim bastante interessante, que é a história do nome dela. Então ela vai se apresentar e vai falar por que o nome dela tem essa história interessante aí. Seja bem-vinda, Muito obrigada. tá? Foi uma honra para a gente receber a senhora aqui. E fica à vontade. Aí é com a senhora. Se apresenta, mas eu queria saber mesmo do nome. Como é que é essa coisa do Não, nome? meu nome é Maria da Conceição dos Santos, mas deveria ser Maria Sebastiana da Conceição. Por quê? A minha mãe queria me tirar quando engravidou e ela não conseguiu. E ela, aos 7 meses, ela começou a me perder e ela fez a promessa para São Sebastião que se eu vivesse, botava o nome dele. E aí a minha madrinha não deixou botar. E aí ela, não, Sebastiana de jeito nenhum. Aí a minha mãe botou Maria Sebastiana da Conceição. Então o nome da senhora é Maria Sebastiana da Conceição. Sebastiana É, da Conceição. isso. Maria, mãe de Jesus. Sebastiana, por conta de São Sebastião e da Sim, promessa. E sim. Conceição É o nome da minha é mãe, o o nome da sobrenome sua dela. mãe, né? Tá bom, que bacana. É, mas quando eu casei, aos 16 anos, o escrivão lá perguntou qual o nome, tem 3 nomes próprios, qual o nome que a senhora quer que tire? Pensei 2 vezes, tira o Sebastião daí. Que isso, logo da promessa. O da promessa. Logo da promessa. E a senhora nasceu onde? Eu nasci em Bananal de São Paulo. Bananal, isso é interior de São É Paulo. isso. Pelo nome devia ser produção de banana, não. Não. Qual era? Lá era o estado que tinha esse nome. Mas muito pequena eu fui para Ranga do Reis e aí minha mãe não registrou, né? Quando ela registrou, eu já era grandinha. E aí a minha mãe é bem moreninha, sabe? Bem morena, bem marrom. E o escrivão lá tava bêbado, e ele botou a minha cor preta. Eu tenho a cor preta. E- Então, nasceu no Bananal, Sim, foi registrado em Angra dos Reis sim. por um escrivão bêbado que pediu para tirar um nome. É. Não, o nome foi do casamento, né? O Mas nome foi foi ele mesmo que tirou. Casei com ele mesmo. Casou com o Não, escrivão? com esse mesmo. Ele Ah, mesmo fez o meu casamento. a senhora casou então em Angra dos Reis. Casei. Ah, Então, beleza. a minha cor, ele fez pela minha mãe. Minha mãe era escura, bem pretinha, e ele falou assim: então ela é preta também. Aí ela botou preta. Nem é pardo, Preto mesmo. preto mesmo. É. É. Mas eu até gostei, porque para mim branco é branco e preto é preto. E, Então, aí, a infância da senhora foi em Bananal ou em não, Angra? foi em Angas, ali de Rio Claro. Depois vim para Passa Três, que eu morei um tempo em Passa Morou Três. subindo a serra, né? É, morei por ali. Ali que tem Então, uma cachoeira bonita ali pra até, caramba. até eu casar. E casou com quantos anos? 16. Nossa, muito nova. 16. Mas eu tenho uma história. Eu casei porque eu não podia estudar, que a minha mãe não deixava, eu não podia ir no bailinho, que a minha mãe não deixava. E essa pessoa me prometeu, não vou deixar de político não, tá? Que eu podia estudar, que eu podia ter uma vida normal, que eu ia arrumar um Ele trabalho. queria assunto. O resultado, ele queria assunto e ele não deixou nada. Então, É não estudei, mesmo? não estudei. Quando eu me separei dele, lá em 95, eu entrei na escola. Eu estudei à noite, fiz o primeiro grau completo, estudando à noite, lá no Leblon, no André Marroá. Não, aí a senhora já tá no Rio. Aí já estava aqui, morando em Caxias. Quando eu casei com ele lá em Pata Três, em Rio Claro, lá, eu Com vim 16 com anos. 16. Eu vim morar em Caxias, nessa casa que eu tô hoje. Porque ele morava aqui no Rio. E como é que vocês se conheceram? A mãe dele morava lá. A Hum, mãe dele, a família dele tem uma fazenda quem lá. paquerou quem? Eu não paquerei ele não, porque eu achava ele um chato e ainda fazia minha mãe brigar comigo. E ainda assim casou com ele? Aí ele, a promessa de eu estudar, de eu poder trabalhar, de eu poder ter minha vida, eu E acreditei. ele não cumpriu, mas Não, cumpriu enfim. não, cumpriu não. Mas enfim. E aí a senhora morou em Angra, Morei em Angas, aí veio pra cá com 16 anos, logo depois do 16. casamento, Sim, e foi logo. morar onde hoje é qual lugar? No Corte 8, eu moro no Corte 8, na Rua Barbacena. Então a senhora mora lá há quanto tempo?
Eu vim morar, eu tô com 65, eu vim morar com 16, a vida inteira, 47, 48 anos. 48 no corte 8. É. Sim. E quando a senhora morava ou no Bananal ou antes de casar, o que a senhora fazia? Eu, Qual eu, que eram os eu, afazeres? então, eu trabalhava na roça quando dava e não trabalhava em casa de família. E a minha mãe recomendava, não deixe sair, não deixe fazer isso. Eu era da casa da pessoa para casa da minha mãe, da casa da minha mãe para casa da pessoa. Então, quando apareceu a chance de eu estudar, é o sonho da minha vida. Botar aquela saia azul e branca de preguinha. Aquela meia 3/4 que ia até pé do joelho. Hoje Eu não não tem mais. consegui. Não, naquela época tinha. Tinha. Aquela camisa branca que. Quando eu entrei na escola, à noite, eu consegui uma camisa. Tinha um livro aqui na frente. Eu fui lá na casa da minha mãe, que nessa época ela morava em Belgo Roxo, e mostrei, mas agora eu tô estudando, que agora tu não manda mais de mim. Olha como é que eu sou ruim. Foi tirar onda com a mãe. Fui, mãe, tô vindo com a carteira da escola. Não sou adolescente, mas tô vindo com a carteira da E escola. isso foi quase, já tinha quantos anos? Eu já tava com 40 anos. Ah, então 40, agora foi sim. recente, né? Recente, estudei recente. Recente. Depois que eu Gente, me separei dele em 95, foi depois disso. essa vida é muito animada da senhora. É, divertidíssima. É, mas assim, quando vocês moravam lá ou em Bananal ou em Angra, vocês vinham de quê? Qual era a fonte de sobrevivência da família da senhora? É da roça Antes do mesmo. casamento? Da roça mesmo. Minha mãe plantava, a gente plantava e comia. Tinha um fazendeiro que dava o leite para as crianças, né? Então a minha mãe conseguia o leite na fazenda e o resto plantava e comia. E minha mãe criava porco, galinha, essa coisa, vendia e comprava o que faltava. Quantos filhos? 7. A minha mãe teve 12, mas morreu alguns, né? Eu quase que fui. Então ela criou 7. Graças a São Graças a Sebastião. Deus. Aí, então, ficaram 7. Ficaram 7. E aí, o que que plantava? Tudo. Plantava milho, batata doce, aipim, batava arroz, plantava tudo. Comia de tudo. Couve, então, ele em casa tinha aquelas couves bonitas. Até enjoei de batata baroa, não comia, porque não tomava o cheiro. De tanto que tinha em casa. Tinha tudo que tem, é Mas difícil. o terreno era de vocês. Não era aquele terreno arrendado. É Sabe como é que arrendado. é? Então, café, plantava e colhia, o açúcar, a cana de açúcar mesmo que moía naquele engenho, para fazer aquele caldinho, para fazer o café. Era uma vida maravilhosa. Agora, nessa época aí, na roça, as pessoas tinham mania de trabalhar e cantar. A gente gostava muito de baile, cantar aquele. Aqui terreiro é macumba, né? Lá terreiro é aquele. Isso, Uma um lugar planície. plano, que o pessoal... Varria, aí ele tinha um sanfoneiro que tocava uma sanfona legal. Qual música? Qual música a senhora mais gostava? Ah, mas o Luiz Gonzaga. Gente, era muito bom aquilo. Depois acabou tudo isso, já foi acabando. E a gente agora é funk. É, hoje a época é Não. diferente, Não, né? é muito ruim agora. A gente, Fazia fogueira, todo fazia- mundo... sempre tinha fogueira. Tendo São João ou não? Então eu costumo dizer que eu era feliz e não sabia. E agora não. É, hoje eu tenho uma coisa que eu acho assim, bastante interessante com essa juventude, além não é do funk, não. Mas que eles não sabem como é que se faz frango, né? não Eu falo assim, na minha época, né? Nós temos uma idade muito próxima. A gente criava o frango, ma- torcia o pescoço do frango, botava o fogo na água quente, tirava, a pena toda, né? tirava o sangue para fazer molho pardo. Não, eu nunca matei o frango, eu tinha pena de esticar o pescocinho do bichinho. A minha mãe matava, eu limpava, eu fazia. E outra, matava bicho também, outros bichos do mato também. Que peninha. A Mas gente, para comer, né? a gente comia tatu, a gente comia gambá, coitado do bichinho. No meu quintal agora tem gambá, e eu falo, não deixa o bichinho lá. Tem capivara à vontade aqui, deixa o bichinho lá, deixa ele lá. É. Mas eu Agora, comia. com tantos lugares no mundo, o mundo é imenso, um monte de gente do quanto é lugar. Por que seu esposo e você, a senhora, vieram morar no Corte 8 em Caxias? Não, porque ele tinha essa casa, já era dele, que ele comprou, com os antepassados dele comprou. Uns parentes dele comprou essa casa no Corte 8, que era até um barraco, eles fizeram uma casa, né? Então, quando eu conheci ele, ele morava no Corte 8. Ele morava no Corte 8. Até que a família saiu do Corte 8 e foi morar em Del Castilho, porque ele levou, o meu cunhado era policial da Marinha e levou um tiro ali no Corte 8. Então, ele alugaram aquela casa. Mas como ele ia casar, que a gente ia casar, ele pediu a casa com as pessoas. Aí ficaram. Aí fica, E a senhora tem quantos filhos? eu tenho 3. Nunca tentei tirar nenhum, eu amo meus filhos. Nenhum precisou de São Sebastião. Não, nenhum, Que bom, né? nenhum. E assim, desse momento, o primeiro momento do casamento, aqui no Corte 8, o que a senhora lembra mais? Lá no começo, quando vocês vieram morar, logo assim, casaram, o que é que mais chamou a atenção da senhora A aí? solidão.
Eu era muito sozinha. Ele saía às 4 da manhã, chegava de noite e já passava num certo lugar e já chegava jantado em casa. Eu era muito criança para me defender sozinha. Eu não tinha ninguém com quem contar, então eu aguentei muita coisa. Muita coisa. E o meu nome, olha o meu nome, Maria da Conceição, e ele me chamava de Tina o tempo todo. Por quê? De Tina o tempo todo. Ele passava na casa da irmã dele, que era lá em Del Castilho, que o cara tinha levado um tiro. Essa menina, a irmã dele criou, e ela chamava Cristina, então ele pusinho de Tina. E ele não chamava por nome de jeito nenhum, não conseguia. Desse tempo todo de casamento? O tempo todo. Ele só parou para me chamar de Tina quando ela arrumou um namorado e casou. Mas ela era irmã dele. Não, ela era filha de adotivo da irmã dele, Ah, sim. entendeu? Entendi. Entendi. Era. E aí, quando vocês casaram, aí vieram os filhos, além da solidão, o que a senhora lembra mais? Não, a minha vontade de aprender a fazer alguma coisa. Eu pegava, comprava paninho, já que ele não me dava dinheiro mesmo pra nada. Eu já fiz tudo nessa vida. Fui manicure, lavei roupa pra fora, porque ele não dava dinheiro pra nada. E aí eu comprava paninho pra fazer o shortinho, ficou na mão. Aí eu falei, não, isso na mão não tá dando certo, não. Eu falei, não, eu também não sei cortar. Eu entrei no Senac pra fazer o curso à noite, eu fiz tudo que é de costura. À noite no Senac. Aí eu comprei uma máquina por R$ 30 pra fazer a roupinha do meu filho. Ele não comprava mais nenhum, ninguém andava mal vestido, porque eu fazia todas as roupinhas. A família top do Corte 8. Os meus 3 filhos. Então a senhora estudou no Senac. Estudei no Senac. Senac ou Senai? Senac. Lá na 25, lá Sim. embaixo, né? Sim. Mas a senhora estudou mesmo em escola, em qual escola? Eu estudei em escola mesmo, foi no Pedro Ernesto, na Lagoa, ali no Jardim Botânico. Estudei ali Mas por que tão longe? Porque eu trabalhava em casa de família, lá em Botafogo. Eu trabalhava no Maitá. E o Jardim Botânico é bem pertinho, eu ia a pé. E ele deixava? Ele já não tinha separado dele, foi depois de 95. Ah, não aguentou. Não deu, eu saí de casa e falou. Ele ameaçou em matar os meninos, né? Teve confusão com os meninos. Então ele ficou ruim pros meninos, começou a beber. E aí eu falei, você não vai matar meus filhos, não, né? Eu vou embora de casa, já que eu não tô em casa mesmo. Ele falava assim, você não comprou tijolo, você não é pedreiro. Eu falei, não sou mesmo, não, né? Aí eu comprei uma casa pra mim, comprei o tijolo, eu mesmo não sou pedreiro, mas eu paguei pra fazer. Então eu tenho uma casa no São Bento, uma casa confortável. Ah, então a senhora saiu de Angra, veio morar no Corte 8 Sim. e depois que se separou, veio pro território do São Bento. Vim, a casa é minha agora. Quando é que a senhora veio pro São Bento? Em 95. 96. Porque em 95 eu me separei dele, eu fiquei um ano que a juíza pediu pra ficar em casa com ele pra ver se ele mudava de ideia. Fiquei um ano separada com ele dentro de casa, com os meus filhos, correndo risco. Aí num dia não deu mais, peguei a roupa só. E a minha máquina que eu comprei por R$ 30, e os meus 3 filhos e um cachorro com meu filho. Se o cachorro não for, não vou. E vim embora pro São Bento. Essa vida da senhora é animada, hein? É, bem animado. E a senhora participou dessa ocupação aqui do São Bento, em frente a Felduque, na época? Não sei se você lembra onde é a Felduque. Sim. Porque a Felduque agora tem uma escola, que é a Unísia. Não. Nessa época, houve uma ocupação ali, que depois as mulheres foram lá pra dentro e deram origem ao novo São Bento. Não, eu não participei de nada. Participou não, né? Eu comprei de uma pessoa um terreno que tem lá naquela rua sem saída, que agora é um condomínio. Eu comprei um terreno ali. No Esperança? Não, ali mesmo. Ah, Entrando na sim. Felduco mesmo ali, ele tem até que todos chamam cortiço, né? Então, ali no cortiço, eu comprei um terreno. Exatamente. Sim. Eu comprei um sim, terreno sim, ali, fiz sim. um quarto com banheiro, peguei aqueles 3 filhos e um cachorro que não podia ficar, um quarto com banheiro. E foi, vambora, eu não vou trabalhar com a cabeça fervendo mais, não. Aí eu deixei ele lá no Corte 8 e vim embora, com a minha roupa do corpo, a roupa dos meninos e a minha máquina. Porque não tinha E mais o nada. cachorro? O cachorro não podia ficar. Depois, Qual era o nome do cachorro? Bob, e infartou. Meu filho quase que morreu do coração quando ele infartou. E infartou por quê? Ele tava gordo e meu filho foi brincar de correr com ele. Aí ele. A vida da senhora é uma animada ele aí. infartou. Aí meu filho falou, perdi o meu grande amigo, era só ele que me entendia. E quais os nomes dos filhos da senhora? Júlio, mais velho, Júlio Martins, que tem o nome do cara lá, né? Do santo, porque o santo é dele e eu tô com o santo emprestado aqui, que não precisou tirar. E Juliane Martins dos Santos e Jamerson Martins dos Santos. E eles fazem o que hoje? O Júlio trabalha com manutenção de drone, ele é bicicleta elétrica, moto elétrica, essas coisas. O Jamerson é carteiro e a Juliane nada faz. Nem estuda, nem trabalha. Quer dizer, ela cuida de uma filha que é autista, tem uma neta autista, então, e ela fica dando. Pra não ficar trabalha com pra ninguém. caramba, né? Não trabalha fora, segundo os outros, não em A senhora casa. já contou essas histórias pra eles?
É, Que a senhora está falando aqui? o Júlio sabe da história deu do início, né? Inclusive o James quase que não bota o nome do pai, porque o pai falou que não era dele. Bêbado, né? Falando besteira, e falou que eu tava grávida, mas não é dele. O vizinho cortou todo mundo descontava que o James não era dele. Aí eu pensava, meu Deus do céu, e agora? Não deixa ele parecer com a minha família, não. Minha família é toda preta. Não deixa ele parecer com a minha família, não. O Júlio parece muito com ele, a cópia. Mas o James tem aquele jeitão de falar. É o pai todinho. É o É. pai todinho. E assim, uma pergunta que a gente sempre faz para as meninas, né? Chamar de meninas, apesar de ser Obrigada. uma Muito bom. senhora. Muito bom. Que a gente está falando para as meninas que vieram antes da senhora, a senhora, né? É a terceira que a gente está conversando. Como é que o artesanato entra na vida da senhora? Olha, Não é só o artesanato, mas a costura foi a por costura, a necessidade. sobrevivência, como é Então, que foi? como eu não tinha como comprar brinquedo para as crianças, eu fazia boneca de pano. Eu fazia coisinhas para eles brincar de pano. E a gente fazia carrinho de gomo de cana. Como eu corto gomo de cana, eu vou botar 3 perninhas, o boi tem 4, né? Mas tu botava 3. E eles brincavam de fazendinha, de brinquedo. Eu brincava com eles. O tempo que eu tinha, eu estava sentada no chão, brincando com eles. Fazia boneca de pano, eu fazia as coisinhas de pano. A minha filha tinha um monte de boneca, todas de pano. Tinha travesseiro que era boneca, né? Porque ela não podia comprar boneca para ela. Então a vontade de aprender a fazer essas coisas nasceu lá, quando eu não tinha como comprar para eles. E depois? E depois eu gosto. Eu amo artesanato. E quando foi a primeira vez que a senhora passou a ensinar para outras pessoas? Quando eu sabia fazer, os outros sabiam. Como você fez essa boneca aqui? Foi você que fez? Foi eu fiz. Aí já tinha máquina. Eu falei, se você quiser aprender, a gente faz um grupinho aqui, a gente aprende a fazer boneca. Na casa da senhora? Na minha casa. E aí a unha também. Eu falei, "Ó, se você quiser fazer a unha, eu tenho aqui um material aqui, vem pra cá que a gente faz a unha." E assim eu comecei a ensinar todo mundo que eu conhecia, que queria aprender. Isso no Corte 8 ou já aqui no São Bento? Não, no corte 8 ainda. Ainda, né? Depois que eu vim pro São Bento, eu conheci a Márcia, A massa é que uma me potência. convidou. Que me convidou. E quando a Márcia me convidou para ela, a Casa São Francisco. E a gente começou a fazer aí outras coisas, outros artesanatos na São Francisco. E aí pegaram a época do Dom Mauro, então, né? Eu não me lembro Do bispo. Não, não me lembro deles. Eu lembro da sala que eu entrava e fazia esse A senhora, trabalho. na casa de São Francisco, a senhora quando ia lá, ainda tinha o orfanato? Não, já foi mais recente, Já né? foi mais recente, não tinha mais. Não tinha mais aqui. Tinha uma cantina, tinha uma sala que dava aula pro FJ, de faculdade ali. Lá com a Luciene. É. Luciene. E aí foi nessa época. Que antes de ser a Casa de São Francisco, ali era um abrigo de menores. Sim, tinha um monte de banheiro, um Né? monte de fogão, né? Era um lugar. Às vezes que eu fui lá, eu era bem novo, né? Era um lugar muito triste, né? Por Mas conta da triste. situação que tinha lá. Mas a Casa de São Bento foi fundamental para muitas mulheres. Pra mim também. Porque boa parte das mulheres que nós conversamos que moram nesse território, em algum momento tiveram alguma atividade ali. Né? E Alexandre não cortando, tá dizendo, ali eu tava entrando em depressão por causa dessa guerra toda. Porque eu só vivo rindo, eu só falo besteira. Mas eu sou muito animada. Mas a depressão fala mais alto, né? Era muita correria, eu me sentia sozinha, só trabalhando. E ali não, ali a gente tinha um grupo de mulheres que, quando o negócio não tava bom, elas faziam ficar. E era muito bom. E a Márcia de frente. A Márcia de frente, a Márcia que me levou. A Márcia que me levou pra lá, minha filha. Eu agradeço todo dia ter conhecido a Márcia. A Márcia tá fugindo de mim. Tá? Porque ela, não vou sentar nessa cadeira. Sabe quem é a Márcia, né, Vitor? Aquela negra, bem magrinha, agitada pra caramba, né? Eu falei, ó, eu quero começar com ela. Não, eu não quero, não quero, não quero. Porque, assim, ela e a dona Filó, várias artesãs que eu converso, tem a Márcia e a dona Filó como referência, por conta do trabalho na Casa de São Francisco e depois das atividades lá no Museu Vivo do São Bento, né? Lá com a Marlúcia, com o Augusto, com o pessoal de lá. Essa questão da sobrevivência, esses produtos que a senhora produzia, garantiu a sobrevivência? Total não, mas a metade sim. Metade sim. Por exemplo, eu comprava as coisas para meus filhos com o dinheiro que eu ganhava, ainda sobrava, comprava o que ele precisava, material escolar, tudo isso que eu comprava com o meu dinheiro, e ainda sobrava para comprar alguns mimos, né? Bom, hoje ele vai tomar sorvete, hoje ele vai comer pizza e com o meu dinheiro. E sempre a senhora e os três? Sempre nós três juntos. É interessante. Porque o artesanato, ele acaba dando suporte, não só psicológico, pelo que eu vejo, né? Não sou artesão, sou professor de história.
é, conversando com as mulheres que a gente dialoga, né? Entra como um suporte psicológico, né? Sim, Entra como um espaço também de interação com outras mulheres, que normalmente são rodas e tal. E também entra como uma fonte de renda. também. E assim, que como tem pode ser flexível o horário e tal, né? Muitas encomendas. E aí a mulher consegue adaptar a sua rotina naquele horário de produção. Mas os seus filhos são artesãos também? Não. O Júlio gosta muito, mas ele tem outra profissão, né? É. A Juliana e o James não entendem nada disso, por mais que a gente explique. Não, e também não forço, né? Tá todo mundo na dele. Mas muitas das vezes, eu, com o que eu ganho, eu ajudo eles. É mesmo? Ajudo. Ajudo que o carteiro tá difícil. A situação tem 2 filhos. Aí o que acontece? Quando precisa, grita. Eu falei, precisar, meu filho, grita. E acaba no fim eu ajudando. Entendeu? Graças a Deus, eu não passo dificuldade. Eu sempre tenho condições de ajudar quando precisa. Cara, Graças como a Deus. artesanato. Eu, Com eu, essa produção toda que a sim, senhora faz, costura, sim, artesanato. tudo. E dentro da costura e do artesanato, o que a senhora mais gosta de fazer? Da costura? Da costura e do artesanato. Da costura primeiro. Aí eu gosto muito de costurar mesmo e, por exemplo, roupa de pessoas. Eu amo roupa de neném. Se eu pudesse, eu costurava só para neném. É muito bom. Mas aí, o que parece, eu costuro, né? Eu gosto de costurar. E aí eu gosto de fazer prato, eu gosto de fazer almofada, eu gosto de fazer tapete, eu gosto de fazer tudo que parece assim, extra, eu gosto de fazer. Tudo que é novo, não, vou ver isso aqui, vou fazer isso aqui. E eu faço. Ah, então a senhora também é curiosa, né? Eu sou. Eu E por gosto. que roupa de neném? Me agrada. Talvez por causa das bonecas, que eu fazia roupa da boneca, eu até hoje eu costuro pra boneca. Então eu gosto de fazer roupa de pequena, roupa pequena. Pra mim eu nem costuro, mas eu gosto de fazer a roupa pequena. A senhora consegue fazer a modelagem? Consigo. Eu fiz modelagem industrial no Senac. Eu Caramba. fiz, mas eu faço qualquer tipo de roupa. E Só já, tem as medidas. e já produziu assim séries, sem camisas, sem não sei o Não, quê. só máscara. 1.000 máscaras. Ah, na época da pandemia, né? Só, em quantidade só máscara. Eu fiz É. 1.000 máscaras numa vez só assim, atacar todas brancas, É, com a firma. né, e vocês foram, assim, a mulherada que tem máquina, que tem essas habilidades, durante a pandemia foram fundamentais, né? Ah, então eu Aí todo fazia. sabia o que que era que estava Eu vendi, essas 1.000 eu acontecendo. vendi e a maior parte eu doei, porque tem pessoas que querem a máscara, mas não tinha como comprar máscara. Então essas 1.000 eu vendi para uma firma e com o dinheiro que eu tinha em casa, eu construí um montão e dividi para um monte de gente que precisava. E artesanato? A artesanato eu gosto também, gosto muito. Eu gosto de fazer boneca, eu gosto de fazer outra coisa que eu gosto. Esses brincos são de coquinho, aquele coquinho lá do Museu Wilson. Eu comprei uma micro retífica, eu faço colar, faço brinco, pulseira, faço tudo de coquinho. Faço até boneca de coquinho. Nós chamamos de biojoias, É esse que é. né? Teu Mas colar. Eu gosto. é mesmo coquinho, né? É o coquinho. Eu faço boneca de coquinho. E onde a senhora consegue coquinho? Lá no Museu Vivo São Bento. Ah, naquele É, eu vou lá na cantinho. natureza lá e pego os coquinhos e levo para casa. Comprei uma lixadeira, né, uma micro retífica, e eu corto lá, faço até boneca. E assim, nesse período da produção da senhora de artesanato, de costura, Isso aqui eu fiz em larga escala. Isso aqui. Fiz. Todo mundo do museu tem esse colar aqui. menos eu. Que Agora eu fiquei pena. com ciúme. Vou trazer um para tu usar. Fiquei com ciúme. Vou trazer um para você, um para Ângela. Não, Ângela não. Ângela não quer, não. Ela não quer. Ângela não quer. A senhora vai me dar, ela vai pegar o meu ainda. Tudo que eu recebo de alguém assim para usar, ela vai e pega. Agora, nessa vida toda da senhora como costureira, como artesã, qual foi o momento mais emocionante que a senhora já passou? Que a senhora fala assim, nossa, isso mexeu com o meu coração. Foi quando a minha filha tinha 12 anos, eu não tinha como fazer uma festinha de aniversário para ela, e uma pessoa me encomendou um montão de camiseta. Camiseta comum. E eu fiz as camisetas, entreguei na data certa, a pessoa me pagou, eu consegui comprar o vestido dela, o bolo, os docinhos, comprar tudo. Eu falei, esse sim, esse foi bom. Porque era camiseta de neném, camiseta pequena. E eu paguei tudo que eu tinha que comprar, ainda paguei, comprei a boneca para ela, comprei o vestido, que ela queria, aquele vestido, comprei o vestido, comprei tudo, ainda sobrou dinheiro para a caixinha. Gente, eu acho que eu vou me tornar artesão, porque para É ser muito bom. professor não tá dando, não. Vou aprender a costurar e fazer artesanato. É, Mas eu não acho que eu não tenho.
Tem que ter, tem que ter o dom. Eu acho que não conseguiu. Primeiro, Não não é? tem muita paciência de ficar e tal. E tem que Eu ter. acho que tem uma habilidade. Eu tô ensinando a menina a costurar. Ela vai pra casa, queria aquela bolsa bag e não tava. Ela vai trum, na máquina. Gente, acelera menos. Pra você conseguir uma boa costura retinha, acelera menos, bota as dobrinhas direitinho, bonitinho, que você faz. Ah, mas eu não tenho só paciência, você tem que ter. Você precisa ter. Aí ela sai de casa com a bolsa pronta, dando glória. Eu falei assim: não é só assim, você tem que ter paciência de você saber como é que você vai. Se acelerar, É, a costura eu, vai ser torta. e é por isso que a maior parte que senta aqui, conversar com a gente, fala: ai, com o artesanato eu fiquei mais calma, Eu tô, aprendi a ouvir os outros. eu aprendo a entender as pessoas. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor depois do artesanato. Porque assim, eu sou calma, mas se pisar no meu pé, o pé foi feito para mim pisar, não para os outros pisar. Aí fica difícil, né? E com artesanato não. Eu já dou um desconto. Não, ele pisou porque ele não viu o meu pé aqui embaixo. Ah, e assim, tem uma outra coisa que eu queria ver com a senhora. Não pode rir. O nome dessa série de podcast que eu estou entrevistando as artesãs que fizeram as oficinas aqui, né? E a Ângela brigou muito comigo. Quem ouviu o nome, eu não ouvi nem eu, escrevi depois que eu falei qual era o nome. Vai ser isso. Todo mundo brigou comigo. O nome desses encontros é. Você sabe que é fuxico, né? Sei. Mas Quem faz fuxico é o quê? fuxiqueiro, né? Pois é. Então o nome da nossa série é Então, As Fuxiqueiras do São Bento. por que isso aí dá a impressão de fofoca? Tem um duplo sentido nessa palavra. Então são fofoqueiras do São Bento. Aí o pessoal falou isso pra mim. Brigaram muito comigo. Eu falei, não, agora o nome já tá lá registrado lá. Não, Agora... mas aí eu gosto do nome, porque tá falando do fuxiquinho de pano. É. Não da fofoca, porque fofoca não leva ninguém a lugar nenhum. Mas qual é a relação entre o fuxico e a fofoca? Por que se associou isso? Eu não sei. Eu não sei. É a mesma coisa de eu fazer o tricô e a cadeira de velho. Ah, não, se ficar velho, eu vou comprar uma cadeira e você vai fazer tricô. Por que tricô com velho? Ah, o nome da nova série. Se tem fusqueira, a nova série vai ser Tricô com Velho, que aí eu vou entrevistar só os homens. Né, ó, tem a dona Conceição. É Dona Conceição ou Dona Maria? Prefere o quê? Não, Conceição mesmo. Dona Conceição teve aqui, falou pra gente fazer tricô com os velhos. Porque ficou velho, vai fazer tricô. Eu não aceito isso, não. Tricô é para novo, né? Que tem a capacidade de ficar sentado ali. Ficou uma coisa pejorativa, né? Ficou que nem o fuxico. Não. E assim, nas nossas conversas também a gente tem o estandarte. Como é que vai fazer o estandarte? Foi divertidíssimo. Apesar de ponto em ponto, eu ficava pensando assim, o que eu vou fazer com esse negócio aqui agora? Tava pondo na minha mão, eu não sou bom em crochê. Eu não sou bom em crochê. Aí eu pensava assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Vou fazer um montão de florzinha colorida e vou botar nisso aqui. Aí eu fui fazendo uma de cada vez, né? A ideia foi surgindo, A ideia foi surgindo. Aí eu falei, não, a flor solta não vai valer, vou fazer um arranjo aqui com flores, com folha, com galho. E aí deu naquilo que tava lá. Hum. Eu achei o resultado bem bonzinho. E a senhora fez foi do Olomirê, né? Dolobirê. Do Olomirê. Aquilo vai ser dado de presente pra Sandra. Ah, que bom. Né? Mas antes de ser dado de presente pra Sandra, as 10 artesãs que fizeram parte do projeto, cada uma está produzindo um estandarte. E aí eu já estou convidando a senhora e quem estiver assistindo que nós vamos montar 2 exposições Show. com esses estandartes. Show. E vocês serão convidadas, né, a falar nos lugares onde essa exposição passar sobre esse processo de criação de vocês, né? Ah, que Que não é beleza. só chegar lá e fazer. Tem Não todo- é. Como é que é, então? Ah, tem amor envolvido, né? Se você vai fazer um negócio com amor, dá certo. Aí eu pensei assim, eu não sou boa, nunca fiz um stand-up na minha vida. Mas eu não vi YouTube porque também não tenho tempo de ficar vendo. Eu falei, eu vou criar o meu stand-up. Eu vou dar uma florzinha de fora, aí eu amo flores, né? Então eu vou botar em todo lado. Aí depois que eu botei em todo lado, ficava faltando coisa. Eu fazia. Aí eu criei aquele ali, falei, não, eu vou ficar esse aqui, só basta a Sandra aceitar, porque pode chegar o risco de chegar lá, ela fala, não quero com flores. Aí, como é que eu fiz? Não, mas presente ela vai aceitar. Então, mas aí eu criei e ficou bonito. Eu gostei do resultado final. Que ela nem sabe que ela vai receber isso, tá? Ai, que Assim beleza. como o Urbanos também do Vitor, também tem uma outra artesã que já está produzindo dele também. Né? Então ele Nossa. também não sabe como é que vai ser o desenho, de qual material, né? Se vai ser de fuxico, se vai ser de crochê, se vai ser Vai ser de pintura. fofoca.
Ah, é. Então é um fuxiqueiro do Urbanos Lab, Vitor. Ai, muito bom. E aí, então vocês serão convidadas aí nessas exposições Que bom. e apresentar esse processo criativo de vocês, né? E, e eu, né, que estou fazendo essa série de entrevistas, desse podcast com o Bonus Lab, a gente fica muito honrado em estar conversando com vocês Muito obrigado. e vocês estarem compartilhando um pouco da história de É, vocês com a e gente. são cada história, né, Alexandre? E se eu ficar aqui, eu sei que vai surgir mais. Eu fiz uma pergunta que eu tô doido para falar, mas não vou fazer porque vai ser muito invasivo. Mas eu vou perguntar. Não, pode perguntar. Depois que separou, casou de novo, Olha, companheiro, vários namorados, não, poucos eu namorados. sou quietinha. Não parece, mas eu sou quietinha. Não Eu parece arrumei mesmo. 3 anos depois que eu tinha me separado dele. Ah. Eu fui em 95, lá pra 2000, eu arrumei uma pessoa. E fiquei com ele 9 anos e meio. Então, não deu certo porque eu gostava sozinha. Ele ia trabalhar na Petrobras. Era tanto serão, era tanto churrasco com os amigos, esposa não podia ir. E aí foi surgindo umas coisas assim. Um dia eu cheguei pra ele e falei assim: meu filho, olha só. Eu tinha um cachorro show, louro, né? Lindo. Aí um dia ele chegou em casa, saiu na sexta, chegou na segunda-feira, falou que o pneu do carro tinha furado. Que todo ano ele tocava de carro, né? A minha situação naquela época, financeiramente, era boa por causa dele. Mas era só financeira. Aí um dia eu cheguei e falei assim: meu filho, olha só, hoje eu tomei uma decisão hoje. Ele pensou que eu ia brigar, falou, mas eu sou a pessoa melhor hoje depois do artesanato. Então, se pisar no meu pé, eu deixo pra lá, não, ele esqueceu, não viu meu pé de baixo, ele pisou. Aí eu falei: meu filho, eu tomei uma decisão hoje. Ele falou: o que foi? Eu falei assim: olha, porque o carro furou o pneu, eu me atrasei. Eu falei: tá bom, tá perfeito. Só que, a partir de hoje, cachorro na minha cama só com 4 patinhas. Com 2, não dorme mais, não. Você pode ficar livre, vou tentar ir pro que der e vier, você pode ir. Não vou te procurar, não vou dar um passo pra você voltar. E assim, ele pegou e falou: tudo seu tá ali naquela parte do armário, passada no cabelo bonitinho, tudo pra você não esquecer, nada. Tá ali. Eita. E ele foi embora. Ele foi embora. Depois disso, meu filho ficou com pena, porque ele foi dormir no chão na casa da irmã dele. Meu filho me fez comprar um colchão e levar pra ele lá. Meu filho, comprei um colchão e levei lá pra ele. Eu falei: não precisa dormir no chão mais não. E pronto. Tentou um montão de vezes voltar, mas não tem volta. Não tem volta. É. E não arrumei mais ninguém. Tô quietinha. Não parece, mas eu sou muito quietinha. Tá bom, eu acredito. A senhora tá falando isso assim 5 vezes, então eu acredito. Agora, Não, eu sou eu tranquila. acredito. Mas para essa nova geração, que essa nova geração agora que é tudo muito rápido, É. tudo. Não tem paciência de ficar sentado, é celular o tempo inteiro. E em relação ao artesanato e à costura, o que a senhora poderia falar para essa nova geração em relação ao que a senhora faz? E tudo que eles pegar pra fazer, faça com amor. Porque aí dá certo. Sem amor não adianta tentar nada. Entendeu? Por isso que a minha vida, eu não acredito que deu errado. Eu não aceito que deu errado. Deu certo. Só que na hora errada. Mas deu certo. Eu criei 3 filhos que não tem vício nenhum, os meninos. Eu nunca pedi nada com ninguém. Eu trabalho pra caramba pra resolver a minha situação. Porque se eu não tenho amor, não tenho amor. Então eu não quero nem trabalhar porque eu não tô com vontade. Preciso de um copo de açúcar, vou lá no vizinho, presta um copo de açúcar. Ou me presta um pouquinho de óleo. A gente acostuma a ter as coisas desse jeito, porque não existe amor próprio. Se existisse ou não, eu vou fazer a minha parte, não é? Então eu vou trabalhar. Assim, se fizer assim, dá certo. Se fizer com amor, com carinho, que vai fazer, tudo que eu pego pra fazer seria a coisa mais difícil. Não, não vou conseguir fazer isso. Mas eu pego com amor, eu vou com a cara e a coragem, mas com muito amor. E sai. Então, olhando para a senhora hoje, a senhora olhando para si mesma, se a senhora encontrasse a senhora, você, né? Você. Me acho bom. 75 anos, eu sou ninguém. É você, lá no Bananal, uns 6, 7 anos. O que a senhora falaria para a senhora mesmo, para você mesmo, lá para essa menina que estava no Bananal começando a vida? Sem pensar 2 vezes, não vá pro Rio. Não vá pra Angras. Tu encontra o Zé em Angras. Ou então não cai na conversa de homem que fala que vai. E promessa não acredite, não funciona. Mas se fosse para São Paulo, para Bahia. Ah, não, tudo bem, né? Mas pra Angra não, porque ele mora em Angra. Só não me arrependo desse tempo todo, é porque eu tive 3 filhos.
O resto tudo foi assim, história ruim, entendeu? Que terminou bom porque eu sou uma pessoa cabeça, sou centrada e nunca fiz besteira. Porque muitas das vezes, no desespero, as pessoas fazem bobagem. Eu não fiz. Mas quando eu olhava para as crianças, não, eles não têm culpa disso, não. Se eu errei, eu que acreditei no cara. Né? Eu acreditei, tudo bem. Quando o mais novo, eu registrei o mais novo, o cara perguntou, é dele? Eu falei assim, eu não sou santo, fazer do Espírito Santo, né? Então é do cara. Eu falei, e se ele quiser fazer DNA? Por mim, tanto faz. Se ele pagar, tudo certinho, pagando bem, o que que tem? Mas enfim. Não é? E o menino é a cara dele, tudo bem, apaixonado por mim e eu por ele, os meninos, né? Eu e os meus filhos somos uma só pessoa. Que quando eu quero um negócio, o menino sabe que eu tô precisando, ou ele sabe que se eu penso que eles estão precisando, eu sei que ele está precisando. Não preciso nem pedir, falo, não, mãe, eu estou aqui, estou precisando disso, estou dentro. E netos? Eu tenho 4 netos maravilhosos. Tem um pequenininho que tinha distúrbio da fala, que um dia brigou comigo e falou assim, vovó, aqui é a casa do Heitor. Eu falei assim, eu sei, mas quem tá mandando por enquanto teu pai não tá aqui, é a vovó. Eita! A vovó tá mandando. Deixa comigo, eu que mando. Eu. E qual deles tem queda pro artesanato, pra essas coisas, assim? Até agora não tô vendo nenhum com queda pra nada. As meninas são maiores, estudam, estão fazendo lá na RJ as duas. Aqui é autista também. Tá com 16 anos, tá lá. Na UFRJ? É. Já fazendo faculdade? Já fazendo, Eita. entendeu? E ela é muito boa nisso. Muito boa. E o comportamento é igual ao meu. Ela não deixa pra amanhã o que ela tem que falar hoje ou fazer hoje. E não é falar nas costas, não, falar na cara mesmo. Às vezes dói um pouco, mas é melhor na cara do que no escondido, né? E ficar remoendo. Não, ela se sentiu, por exemplo, não quer e pronto, entendeu? Tá ótimo. Vou agradecer a senhora, né? Você. 65 Dona anos, gente. Maria Sebastiana da Conceição. Que tirou o Sebastiano, só ficou Maria da Conceição mesmo. Diretamente de Bananal, passando por Anga, corte 8, veio parar no São Bento, tá? E aí eu agradeço, né, essa conversa, ter compartilhado um pouco com a gente, tá? E reafirmo a exposição que vai acontecer, a senhora será convidada a falar um pouco também para um grupo maior de pessoas. Muito bom. Essa série que a gente está fazendo de podcast, 30 minutos e um café, teremos outras convidadas também com outros assuntos, e ela é um projeto do Ponto de Cultura da Casa do Administrador, aqui no São Bento, e com recursos da Secretaria, tanto as oficinas quanto o podcast, com recursos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né? E eu espero que esse podcast, como eu falei para a senhora, no mínimo 20 mil visualizações. Nossa! E o Urbanos é que vai colocar na rede, e quando tiver na rede a gente vai mandar para as pessoas que são próximas à senhora vai ter acesso no dia que for pro YouTube. Que bom. E que bom. agradeço muito, gostei muito. Muito bom. Tá joia? Muito obrigado. Fica com Deus. Vamos lá, Vitor. Muito bom.